Eu vou colocar aqui no debate também o Marcon, tá? E é muito bom ter o Marcon hoje aqui com a gente. É o deputado Marcon, deputado federal lá do Rio Grande do Sul, porque ele teve um discurso essa semana que eu vi, Marcon, coloquei inclusive no meu canal lá no YouTube, no canal Pilhado, seu desabafo que você falava exatamente o que eu pensava. Você já sem voz, revoltado com a CPMI do dia 8 de janeiro, você questionando como é que pode o que estão fazendo a gente de palhaço, é bom te ter aqui no programa. E a gente, antes de ir pra CPMI, que eu vou até pedir pro Dieguinho, nosso diretor, pra ver se acha esse vídeo do Marcon, porque realmente é bom demais. Ele fala revoltado sobre a situação da CPMI, eu assisti. Agora, Marcon, sobre isso que a Júlia tá falando aqui, né, que muita gente precisa expor esses políticos nas redes sociais, cobrar, realmente adianta. E que políticos de direita firmes, como vocês dois, como o Palumbo, também exponham. Porque isso faz muita diferença. Como o Gayer fez. A gente viu a revolta da deputada que foi exposta pelo Gayer por ele ter exposto, porque ela sabe que ali ela perde voto. Então, é muita cara de pau, ô Marcon, você que desabafou tanto sobre a CPMI, eu quero ouvir o seu desabafo agora sobre isso, sobre político reclamando de discriminação, sobre político não querendo ser atacado, não querendo ser questionado. Eles querem cometer várias poucas vergonhas e que ninguém fale nada. Agora, uma coisa que é importante falar, eu acho que com as redes sociais, eu acho que depois do Bolsonaro, as pessoas acompanham mais política. Por isso que eu acho que não dá, Júlia, para eles fazerem o que você está falando. Ah, vamos depois mudar de opinião no fim do mandato, que as pessoas vão esquecer. Eu acho que não. Eu acho que depois do fenômeno Bolsonaro, dessa polarização, depois dessa polarização, inclusive, que existe no Brasil, as pessoas estão muito atentas a tudo o que acontece. Boa tarde, Marcon, seja bem-vindo. Boa tarde, Pilhado. Boa tarde a todos, aos meus colegas parlamentares, aí ao Palumbo, especialmente a minha querida amiga Júlia, que é uma das pessoas que a gente encontrou lá em Brasília que não se vendem, né? Artigo raro em Brasília. Isso é bom a gente colocar, porque aquele discurso que eu fiz um tanto quanto exaltado, eu estava brabo, porque justamente tinha pessoas lá na CPMI que tinham se comprometido a investigar o que ia acontecer e que, por provavelmente ter recebido emendas, cargos ou algo do gênero, tinham votado contra, então, a convocação de G. Dias e sua turma. Isso, para quem tem caráter e vai para Brasília, é algo que dói muito na alma. Por isso que eu vejo aí o nosso colega, o Palumbo e a Júlia, quando a gente fala disso, para nós nos incomoda, porque são nossos colegas de trabalho, né? A gente convive com pessoas que têm preço, né? E esse preço às vezes é muito baixo, né? Uma emendinha aqui, um carguinho ali, e realmente se vendem. Qual que é a grande incomodação dos parlamentares hoje? É que existem colegas que expõem eles. Estava falando do caso do Gayer, eu acompanhei por cima e eu vi uma mentira, né? Agora não vou me lembrar o nome da outra deputada, enfim, mas que ela dizendo que não recebeu. Isso, que ela não tinha recebido emenda porque o governo não podia pagar antes do tempo. É mentira. Eu posso dizer, ela não faltou com a verdade, ela mentiu. Porque eu tenho uma colega aqui em Caxias do Sul, que também é deputada do PT, foi eleita comigo, que já recebeu emenda do governo, antes de completar o primeiro ano. Então, se ela recebeu, não sei, mas eles podem pagar sim. Então, o que acontece? As pessoas a gente está vivendo na democracia uma fase de transição. Antigamente, o político, ele prometia mundos e fundos, ele se elegia e durante 4 anos ninguém sabia o que ele fazia. Hoje é diferente. Hoje a gente ainda tem as redes sociais, por causa das redes sociais, aliás, elas continuam existindo, porque se o projeto 2630 tivesse sido aprovado com a regulamentação, provavelmente muitas da rede social que a gente conhece hoje não existiria mais. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, nessa fase de transição, político que se vende com uma ideologia, alguns valores, alguns princípios, e que chega, né, a se eleger e chega lá e muda para ganhar cargos e emendas, ele está sendo exposto agora. Isso incomoda muito eles. Se tu soubesse quantos eu já ouvi, né, revoltados com os colegas como eu e como a Júlia, que a gente dá os nomes, muitas vezes, dos parlamentares que se vendem, eles ficam loucos, porque simplesmente eles não podem mais sair na rua, porque as pessoas cobram eles. Mas vem cá, tchê, se tu quer viver tranquilamente fazendo um monte de sacanagem, tu não te eleja político, porque lá tu tá para representar as pessoas. Inclusive, quando eu chamei esses parlamentares de prostitutas, eu fui errado com as pessoas que vendem o seu corpo, que elas estão vendendo o corpo delas. Lá, quando tu tá vendendo alguma coisa,
está vendendo a confiança das outras pessoas, né? As pessoas que depositaram em ti esperança de um país melhor, não para tu ir lá e se vender por meia dúzia de cargo para que essas pessoas te ajudem futuramente para se reeleger. Então, a traição que essas pessoas cometem é contra o povo. Então, se tu se elegeu dizendo que tu vai ser uma pessoa correta, tu vai defender valores conservadores, de direita, como tu mencionava aí antes agora, Pilhado, questão dos 37 ministérios. O Brasil hoje é o país da América Latina, da América que mais tem ministérios e o segundo do mundo. É óbvio que é para colocar um monte de gente lá. Quem votar a favor disso não está preocupado com o povo. Está preocupado em fazer sacanagem, né? Pegar emenda e pegar cargo. E aí as pessoas perguntam, é bom a gente falar para deixar claro, a emenda as pessoas até entendem mais cargo. Por que político quer tanto cargo? Por 2 motivos. Primeiro, se tu consegue 10 cargos de 20 mil reais, dá 200 mil. Se tu cobrar 20% disso aí, te dá 40 mil por fora. Né? E essas pessoas ainda vão poder te ajudar na próxima campanha. Então é isso que acontece. A gente tem que começar a dar nome aos bois. O povo precisa entender que quem se vende por cargo não merece o voto que recebe. Olha aí, ó, já. Perfeito. Só para concluir, posso rapidamente? Claro. Às vezes, o que eu tenho tentado fazer, aqui em Santa Catarina, nós somos uma bancada de 16 deputados federais. E às vezes, o pessoal me pede, ali, quem votou contra, eu falo. Mas muitas vezes eu vou falar com um colega e falo, amigo, olha só, tu é do partido tal, mas tu sabe que Santa Catarina todo mundo é de direita, então, tu tá estragando. Eu ainda sou gente boa com o cara, né, com um colega deputado, e falo assim, se tu não passar a votar com a gente, aí depois o cara vem e fala, realmente eu levei um pau nas redes sociais, você tá vendo? Tem que votar com a gente. E volta e meia a gente consegue uns votos dessa maneira, da bancada de Santa Catarina, eu tô falando, né? Que aqui realmente eu sei a minha realidade, eu sei a maneira de abordagem dos colegas parlamentares. Então, os únicos que não dá para virar votos são os 2 do PT que tem entre os 16, mas a gente tem, por exemplo, nessa questão ali da votação dos políticos ali, da discriminação dos políticos, só 3 deputados federais votaram a favor, os 2 do PT e 1 do PL. O resto, toda a bancada catarinense votou contra. Por quê? Pressão nas redes sociais. E foi o que o Marcon falou, né? Porque o Marcon, ele diz, e aí eles são expostos nas ruas. Mas até isso agora eles querem tirar, o Marcon. Eles vão vendo tudo que pode atrapalhar o sistema. Bom, a rede social tá atrapalhando. Vamos tentar emplacar a PL da censura. Não conseguiram ainda. Foi adiado, é bom a gente deixar claro. Aí depois não conseguiram agora essa situação de não poderem ser atacados nas ruas, expostos nas ruas, mas queriam também. Eles vão tentando. E com certeza as redes sociais estão ajudando. Falando em rede social, eu acho legal a gente escutar o povo, né? O povo brasileiro, sobre essa pouca vergonha de político querendo tá nas ruas tranquilamente, mesmo fazendo besteira. A Lívia Weber tá na rua lá para falar com as pessoas, né? A gente gosta de escutar as pessoas aqui no Tá na Roda. Vamos colocar a Lívia Weber aqui no telão, porque ela quer escutar do povo brasileiro qual a opinião do político fazer o que quiser e não poder ser questionado na rua, não poder ser criticado. É uma vaidade descarada e com muita cara de pau de alguns políticos, né, Lívia Weber? É isso daí. Boa tarde, meus amigos do Tá na Roda. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês, viu? Eu tô aqui na Paulista tentando conversar com as pessoas, mas eu acredito que pela falta de informação também, elas estão com medo. É por causa de uma aprovação, por exemplo, de um PL como esse, um projeto de lei como esse, que as pessoas ficam com medo de falar sobre o que elas pensam, né? Então acaba tirando um pouquinho da liberdade delas. Então eu continuo aqui na busca por pessoas para conversar comigo, para saber o que elas pensam sobre esses políticos intocáveis. Olha aí, as pessoas não querendo falar nas ruas, porque a gente tem uma repórter na rua, a gente tem uma pessoa querendo ouvir, só que as pessoas estão com medo de falar. Olha que ponto que a gente chegou. Se manifestar, então as pessoas estão em pânico para se manifestar. Graças a Deus eu agradeço a Deus por ter coragem de falar. Ele foi muito corajoso em falar isso daí. Ele foi muito corajoso. Aliás, ele é corajoso, Maurício. Ele falou a mais pura verdade. Os políticos, eles se vendem por emendas, por cargos e por poder.
E depois esses cargos que eles indicam, obrigatoriamente tem que trabalhar para eles nas eleições. E depois o político vai fiscalizar. Vou dar um exemplo aqui de São Paulo, aqui, que as subprefeituras são divididas e são loteadas para os vereadores. Então lá eles colocam 20, 30 pessoas trabalhando para eles. Na época das eleições, a subprefeitura fica ali em Palheireiros. O vereador que escolheu o subprefeito, o chefe de gabinete, ele vai conferir nas urnas quantos votos ele teve. E se não teve a quantidade de votos que ele pediu, cai esses cargos de 30 mil, de 20 mil. Então, parabéns ao Marcon, ele foi muito corajoso, ele falou a verdade, a gente tem que começar a falar a verdade, sem medo de se expor. E político que tem medo de se expor, tem mais aqui para... Não seja político, vai ser qualquer coisa. O dia que eu não quiser ser xingado nas minhas redes sociais, como sou ofendido, eu saio da política e volto a ser delegado de polícia, tá tudo certo. Agora, vocês que querem essa lei absurda são um bando de covarde que não tem o que fazer e fica legislando em causa própria. A verdade é essa. Agora, eu vou perguntar pro Dieguinho se ele achou o trecho do Marcon, esse vídeo do Marcon, porque é bom demais. É o Marcon fazendo um desabafo. Se eu não me engano, estão nas redes sociais ali do Marcon. Daqui a 10 segundinhos a gente vai rodar. Porque é um desabafo que ele faz e que eu acho que é o desabafo que grande parte do povo brasileiro queria fazer sobre a CPMI do dia 8 de janeiro, que eu quero até voltar um pouco no tema com o Marcon, para ele falar sobre essa indignação que ele teve, sobre a forma como ele reagiu e até viralizou nas redes sociais, eu mesmo compartilhei. A gente vai colocar, pode chamar agora, ô Dieguinho? Vamos colocar agora Chega esse desabafo do Marcon. Tá, prostituta é o que vira, porque vendem a sua alma, o seu caráter e a sua decência por meia dúzia de cargo e agora fica votando com o governo para não investigar o que tem que investigar. Fui um dos primeiros a chegar aqui hoje no Senado Federal porque a gente tem muito a discutir e muito a investigar, colega Feliciano. Mas o que ficou aqui claro hoje para toda a população brasileira, senador Marcos Duval, é que essa CPMI foi cooptada. Cooptada por aqueles que estão acostumados a cooptar, afinal, né? Esquemas de corrupção, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha. Pois bem, caro cidadão brasileiro que tem alguma esperança que essa CPMI chegue a algum lugar, ela não vai chegar a lugar nenhum. Olha aí, Marcon. E você diz, né, prostitutas. Você fala indignado, como assim? Se venderam. E aí você disse que até se arrepende porque foi uma injustiça com as prostitutas. Mas por que esse seu desabafo daquele momento? E o que você acha dessa CPMI sem Gonçalves Dias e sem o Dino, Marcon? Olha, a primeira coisa que a gente tem que lembrar sobre a CPMI é que nem o relator, nem o presidente, nem a relatora, nem o presidente assinaram, né, para que ela acontecesse, e muitos que lá estão também não assinaram. Uma das coisas que eu tenho ouvido bastante, e é uma injustiça aqui, eu vou defender a mim e a oposição liderada pelo Jordi, mas nós estamos fazendo o possível para fazer os trabalhos andarem. Tanto é que nós votamos todas as convocações que a esquerda quis, né? Porque nós queremos descobrir a verdade. Se você pegar ali, tudo que eles propuseram a gente votou, diferentemente deles, o que mostra basicamente que existem sim coisas a se esconder. O presidente, como a Júlia falou há pouco, na rede social apanhou muito, inclusive porque ele foi postar uma foto com Alexandre de Moraes, apanhou muito, talvez não esteja acostumado a apanhar tanto, porque ele sim faz parte também do Centrão, então é aqueles lá que mais ou menos negociam ali dentro sem se expor muito, e aí quando tu tá na presidência de uma CPMI, tu acaba tendo uma exposição muito grande. O que aconteceu? Ele teve que ir às redes e dizer que ele não ia colocar o nome dele no lixo e que ele ia sim aprovar, pautar pelo menos o máximo de vezes possíveis para que G. Dias e o resto, toda a turma aí, Dino e afins, o próprio fotógrafo também, que a gente quer ouvir, fossem a CPMI para que não ficasse algo, né, parcializado. O que eu tenho a dizer para as pessoas, que eu disse ali sobre terminar em pizza, normalmente as CPIs, elas terminam em pizza, mas essa aqui parece que já tinha começado em pizza, que se a gente não conseguir ouvir as pessoas que eventualmente participaram dos atos, nem adianta nós estarmos lá. E tem se criticado muito que a oposição não tem tido conversas, enfim, feito trabalhos positivos para que essas pessoas venham. Eu quero lembrar que dos 32 membros titulares, 20 são governistas. Alguns não eram governistas, mas por óbvio, né, foram cooptados, e aqui foi o meu desabafo, né, que se vendem em redes sociais, se vendem como neutros, se vendem como pessoas que querem descobrir a verdade, mas chegam lá e fazem coisas diferentes. Então, como a gente tem falado aqui, eu tô lá
não cheguei lá por cargo, não cheguei lá por emenda, eu cheguei lá para honrar as pessoas que votaram em mim. Então eu vou ter sempre a dignidade de mostrar a verdade. Uma das verdades que a gente tem lá, só para complementar, Pirata, é Randolph Rodrigues, né? Randolph Rodrigues, quem está lá pessoalmente, é uma pessoa que, no meu ponto de vista, ele comanda a CPMI. Se você pegar todo momento que tem alguma votação, algo do gênero, ele vai até a Elisiane Gama, conhecida como Elisiane Dino, lá no Senado, e assopra no ouvidinho dela. Ele vai no presidente, assopra no ouvido dele. Ele vai no Cid, assopra, ele fica lá na frente. Então é uma pessoa que foi colocada lá pelo governo para justamente que nada fosse investigado. O que a gente vai descobrir? Vai descobrir que tinha, assim, malucos, né, que quiseram quebrar as coisas. A gente vai descobrir, provavelmente, que Dino e o resto da turma sabiam disso, facilitaram para que acontecesse, para que eles usassem como narrativa que todo pessoal de direita é vândalo ou extremista ou algo do gênero, né? Então a gente vai descobrir isso, e é isso que o governo não quer que seja descoberto. Se a gente vai conseguir ou não, olha, eu tenho poucas esperanças. Afinal, o governo que prometeu, desde a época que ia ser aberta a CPMI, 60 milhões para parlamentares simplesmente retirarem as suas assinaturas, né, do pedido de CPMI, imagina o que foi prometido agora, milhões e cargos à reveria. Então, o governo Lula usa o Estado, né, como máquina para cooptar parlamentares cooptáveis, que foi o que eu falei, pessoas que têm seu preço, né, não tem valor, tem preço, e é isso que eu quis dizer quando eu citei prostitutas. Talvez a palavra tenha sido um tanto quanto forte, mas quem vende algo que é seu como dignidade, ou enfim, é esse tipo de coisa, né? Então eu sinto muito se eu tenho exagerado aí, mas não adianta. A gente que tem um compromisso com Deus e com as pessoas que nos elegeram, chega lá e vê um monte de sem vergonhice como essa, também às vezes a gente se passa um pouco, não tem como ficar calmo. Ô, Júlia, você gostou, né? Quando ele falou, eu vi que você deu uma risada, quando ele falou Elisiane Dino, né? Porque eu também falei no começo do programa, é a maior aliada política do Dino. Se a gente for pegar as fotos da Elisiane com o Dino, dá um Facebook completo. Porque é fotinho de tudo que é jeito, abraçada, sorrindo, comemorando. E a gente até soube que comemoraram quando o Dino, quando o Gonçalves Dias não foram para a CPMI. A pergunta que eu faço é, também para o Palumbo, como deputado que está aqui na roda com a gente, vai ter uma pressão da oposição? Por quê? Porque o general Gonçalves Dias foi convocado para depor na Câmara Distrital do Distrito Federal, né? Ele não foi aí. Na CPMI conseguiram esconder, mas ele vai depor, se eu não me engano, na quinta-feira. Vai ter alguma pressão da oposição? Vai ter a presença de vocês nesse depoimento aí do general Gonçalves Dias? Ô, Thiago, só para voltar um assunto ali sobre o vândalo que quebrou o relógio, que deve ser punido. Tá aqui numa matéria do Globo. O golpista que destruiu o relógio no Planalto já havia sido preso 2 vezes com carro roubado e drogas. Só para ficar bem claro aqui, não sei se dá para ver. Não. Então, assim, é um cara que era reincidente, né? Já era criminoso e estava lá no meio. Não me parece que seja um bolsonarista. Mas isso aqui... E ele foi preso em Uberlândia, né? Ele fugiu no dia e saiu. Então, não me parece que seja daquelas pessoas que sempre iam nas manifestações, né, contra a corrupção, lá antes de Bolsonaro, né? Então, não me parece dessa turma, só para ficar bem claro. Isso aqui tem que ser investigado e o cara tem que ser punido. Inclusive, acho que ele deveria ser chamado para CPMI, para a gente esclarecer os fatos. Agora, voltando ao assunto ali, nós vamos conversar com os colegas, certamente vamos estar atentos a esse depoimento do G. Dias na CPI ali na Câmara Distrital, que é o que eu tenho acompanhado, tem ido muito bem, né? E sobre volto mais uma vez, o problema para mim são os parlamentares que uma hora estão de um lado e outra hora estão de outro. Porque os parlamentares de esquerda, a gente sabe da forma que vão se comportar. Os parlamentares de direita também têm a linha deles, né? Nós temos a nossa linha de oposição. O problema é aquele cara que fica sempre no meio e sempre quer ser governista, né? Que se vende por emendas, por cargos. E veja bem, né? Não estou dizendo que, porque vai nomear um cargo é porque vai fazer coisa errada. Não é isso, né? Por exemplo, eu apoiei aqui em Santa Catarina o governador Jorginho Melo.
Então, se ele me der um espaço para eu nomear alguém nosso, né, competente, de direita, a direita também tem que aprender a ocupar espaço, sim. A direita também tem que fazer política, sim. Agora, o que não pode é um deputado que se elegeu com a bandeira bolsonarista, evangélica, pegar cargo no governo Lula, como eu vi acontecendo. E aí acaba votando com o governo Lula porque pegou um carguinho ali de menor importância. Isso que não pode, é desvirtuar aquilo que você se propôs durante a campanha, né? E isso sim, esse cara tem... Eu espero que as pessoas, que os eleitores de quem faz isso, repudiem atitudes como essa. Porque daí acontece o que está acontecendo na CPMI. Pessoas, parlamentares, que nas redes sociais dizem que são... Às vezes nem de direita, neutros, né? Não sou nem de esquerda nem de direita. Para começar, quando o cara fala isso, para mim já é de esquerda, né? É porque não quer falar que quer pegar voto de tudo que é lado, né? Quer agradar todo mundo. E quem quer agradar todo mundo, para mim, não agrada ninguém, certo? Porque hoje a gente está no momento do Brasil que sim, ou você é de direita ou você é de esquerda. Então esses caras que estão na CPMI, que uma hora vão votar de um jeito e outra hora vão votar de outro, a gente tem que analisar. Porque eles estão com o governo e estão obstruindo uma investigação que é séria do 8 de janeiro, que a população brasileira quer saber sim o que aconteceu de fato no 8 de janeiro. A opinião pública está muito desconfiada. Os fatos que se tornaram públicos, como aquela imagem do G. Dias, deixaram todo mundo muito desconfiados, certo? Então, eu espero que esses parlamentares coloquem a mão na consciência e sejam, de fato, independentes para que a gente consiga ter uma CPMI que investigue e que não seja um palanque político, um palanque de narrativas, porque, repito, a minha preocupação é com as pessoas que ainda estão presas e com as pessoas que estão usando tornozeleira eletrônica e não consegue, por exemplo, outro dia eu falei com um cara aqui de Santa Catarina que está com a tornozeleira eletrônica, era representante comercial e não consegue voltar a trabalhar normalmente como trabalhava, porque está com aquelas limitações ali de liberdade. Então a CPMI tem que servir para isso, para fazer justiça.